A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo. Que bom ter vocês aqui em nosso canal. Aproveitando, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, seu like, nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para esse dia se encontra no livro de Romanos. Romanos capítulo 6, apenas o versículo 23. Aonde a palavra do Senhor fala para mim e para você nesse dia. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluias, meus queridos. Porque o salário do pecado é a morte. Meus queridos, se existe algo que nos afasta da presença do Senhor, se existe algo que impede o trabalhar de Deus na minha e na sua vida, é o pecado. Por isso, meus queridos, é necessário todos os dias nós descermos na presença do Senhor, primeiramente para pedir perdão pelos nossos pecados. Nós somos carnes, somos falhos pecadores, pecamos todos os dias, no pensar, no modo de falar, de agir, mas o nosso Deus é misericordioso para nos perdoar. Pela sua graça nós somos alcançados. Graça é favor imerecível. Nós não somos merecedores de nada, mas Ele tem nos alcançado. Mas o que eu e você não podemos é viver no pecado. Pecado que eu e você conhecemos, que fazemos por vontade própria. Nós não podemos se acomodar, achar que sempre o Senhor vai estar perdoando nossos pecados, mas o pecado atrapalha o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. O pecado nos tira da presença do Senhor. Portanto, meus queridos, nós temos que se consertar diante dele. Nós temos que nos corrigir. Não é possível eu e você estarmos na presença dele e aceitarmos vivermos no pecado. Erramos, falhamos sim, mas o Senhor é misericordioso para nos perdoar. E quando nós o aceitamos como único e suficiente Salvador, o seu Espírito habita em mim e em você. E quando eu e você fazemos algo que entristece o coração do Senhor, o Espírito me incomoda, te incomoda. Ele não vai nos deixar ficar vivendo no pecado. Nós ficamos no pecado quando não estamos mais sentindo a presença do Senhor. E nós sabemos, nós temos exemplos de Samuel, 1 Samuel capítulo 4, Ófines e Finéias, filhos de Eli, que ele não quis corrigir seus filhos que estavam na idolatria, na prostituição, se corrompendo. E nós sabemos que ele perde no mesmo dia os 2 filhos. Ei, não adianta eu e você carregarmos a arca se a presença do Senhor não estiver comigo e com você. Não adianta nós queremos glorificar e exaltar o nome dele se estamos vivendo no pecado. Hoje o Senhor te convida a consertar o teu altar. Assim como Elias fez com os profetas de Baal, quando ele desafiou para ver qual era o Deus verdadeiro. Ele deu oportunidade para os profetas de Baal e nós sabemos que ele ficou até o meio-dia clamando, fizeram o altar, ofereceram o holocausto e nada aconteceu. Mas quando chega a vez de Elias preparar o altar para colocar o holocausto, a primeira coisa que ele faz é convocar o povo e consertar o altar. Ei, você que está no pecado, na idolatria, cuidado, eu não sei o que você tem visto na internet, esses grupos de bate-papo, pornografia. Hoje o Senhor te convida para que você volte a se consertar diante dele. Saia desse pecado. O único que pode me tirar e tirar você do pecado é Jesus. Eu e você, pelas nossas forças, não somos capazes, mas o Senhor deu o seu Filho por mim e por você. E ele deixa claro nesta passagem na qual nós lemos que o salário do pecado é a morte. Se eu e você não quisermos se consertar diante do Senhor, o nosso fim é a morte. Uma morte sem salvação, uma morte sem Cristo. Mas o que me chama a atenção nesta passagem, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é de graça, é pela graça. O Senhor não cobra nada de mim, de você. Oh, aleluias! Para que nós buscamos a nossa salvação, basta você se entregar verdadeiramente diante dele. Quando você verdadeiramente abrir seu coração diante dele,
se consertar dos seus maus caminhos, ei, tenha certeza e convicção que o Senhor vai te ajudar nessa caminhada. Eu e você, por nossas forças, não somos capazes, porque a nossa carne, ela tem a tendência de querer os prazeres do mundo, da carne. Mas o Espírito Santo, quando habita em mim e em você, oh aleluias, ele nos fortalece, ele é que nos molda, ele é que nos lapida, ele é que transforma a minha vida e a sua. Não tem como, meu irmão, minha irmã, nós vimos para a presença do Senhor e ficar vivendo no pecado. Se eu e você verdadeiramente entregamos a nossa vida ao Senhor, ei, ele muda meu modo de falar, ele muda teu modo de falar, ele muda meu modo de pensar, ele trabalha ao meu e ao seu favor. Basta você descer na presença dele, basta você verdadeira buscá-lo em espírito, em verdade todos os dias. Muitas das vezes queremos dons, talentos. Não é errado pedir não, mas a primeira coisa, para que eu e você temos uma transformação diante do Senhor, peça os frutos do Espírito. Que através dos frutos do Espírito é que o Senhor vai nos tirar do pecado, da idolatria, que verdadeiramente Ele vai nos preparar para aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. E é de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que o Senhor tem para mim e para você é vida eterna, é vida em abundância. Não foi à toa que Deus deu seu Filho naquela cruz por mim e por você. Portanto, meus queridos, se entregue hoje diante dEle. Você que está no pecado e você sabe disso, nos vícios, na pornografia, ei, é só o Senhor que pode te tirar disso. E Ele quer te tirar nesse dia. Basta você abrir seu coração diante dEle. Não é para o pastor, não é para um obreiro, não é para o irmão, mas é você e Ele. O véu foi rasgado. Você tem acesso ao Pai. E hoje Ele te convida para você mudar a sua vida, para que você saia dessa vida pacata, da pornografia, da idolatria e do pecado. Vamos pecar todos os dias, mas nós não podemos ficar repetindo os mesmos pecados, achando que é normal, que é comum. Nós não podemos querer pecar. Nós pecamos sem noção. Isso é normal quando eu e você, infelizmente, somos carnes. Talvez, devido às provas, às lutas, ficamos nervosos, estressados, falamos coisas que não devia, pensamos coisas que não devia. Mas quando eu e você sabemos que é pecado e continuamos fazendo, ei, cuidado. O Senhor já não está mais perto de você, mas hoje Ele te convida. Convida para você fazer uma escolha. Se você quer ficar no pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas Ele te convida para a vida eterna. Porque o dom gratuito dEle é de graça, é a vida eterna. E Ele tem vida e vida em abundância para mim e para você. Se entrega para esse Deus, confia nele e Ele tudo fará na sua vida. Porque o que Ele tem para mim e para você são coisas grandes. Toma posse desta palavra nesse dia. Não queira viver no pecado. Se entregue diante dEle, porque só Ele pode nos moldar e lapidar. Que Deus te abençoe, te dê um dia de paz, de vitórias e conquista, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.